Hey guys! Aqui é o Felipe Espinosa, poliglota, linguista e professor de inglês com os fonemas de inglês. Nessa nova série que eu tô trazendo para vocês no YouTube, o Que Som é Esse? A gente vai analisar a pergunta: é possível, é didático, é viável aprender inglês com músicas? Então já curte esse vídeo, comenta se você tiver alguma dúvida ou se você acha que é uma boa ideia ou não é uma boa ideia, e você já vai compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que acha que aprender inglês com música é uma boa ideia. Todo mundo acha que aprender inglês com música é uma boa ideia, afinal você ouve, canta e consegue memorizar novas palavras e estruturas através da repetição, já que você não vai cantar a sua música preferida apenas uma vez, certo? Pois é, até mesmo professores de inglês acham que aprender inglês com música é uma boa ideia e incorporam suas aulas com diversos exercícios de músicas. Por exemplo, o Fill in the Blanks, no qual você tem uma letra de música com várias frases em branco e você deve, através do seu listening, preencher os espaços em branco. Ou também a técnica do shadowing, que é um exercício de repetição de pronúncia junto da leitura. Mas será que aprender inglês com música é realmente um bom método? Ó, eu não vou te enrolar não, eu já te dou a resposta aqui agora. Não! Você não queria uma resposta direta? Você teve uma na lata. Não! É claro que aprender inglês com música pode sim te ensinar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e até ser um bom complemento caso você tenha muito tempo disponível para aprender inglês. Vamos supor que você tenha de 1 a 10 horas por semana para se dedicar a aprender inglês. Eu não acho que música é uma boa ideia. Você tem que focar em métodos mais eficazes, que tenham um bom aproveitamento linguístico. Um aproveitamento linguístico de 90 a 100%. Já se você tem mais de 10 horas por semana, o que não é o caso da maioria das pessoas, eu não vejo problema em você adicionar a música como um complemento lúdico. Você ouviu bem, certo? Um complemento lúdico. Lúdico é aquilo que visa mais o divertimento do que qualquer outro objetivo. Na minha opinião, aprender inglês com música pode te trazer um aproveitamento linguístico de 10 a 30% apenas. Isso é, quando você vai aprender com método, você pode ter um aproveitamento linguístico de 90 a 100%. Agora, com música, como eu disse, de 10 a 30%. Mas afinal, o que seria esse aproveitamento linguístico? Vamos lá. Primeiro, você precisa entender o que é linguística. Simples. A linguística é a ciência que tem por objeto a linguagem humana e todos os seus aspectos fonético, morfológico, sintático, semântico, social, psicológico. Ou também a gente pode considerar a linguística como o estudo das línguas, né? Consideradas como estrutura. Uma língua não é simplesmente um monte de palavra, fonema e significado. Você não faz ideia disso, mas quando você aprende uma simples frase em inglês, como por exemplo, de onde você é, que se diz Where are you from? Você está aprendendo fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, léxico, semântica, pragmática, ortografia, entre outras áreas subjacentes aí da linguística. Ok, você não entendeu nada do que eu disse, né? Justo. Vamos para a parte prática. A fonética é quando você aprende a articular cada som dessa frase usando o seu aparelho fonador, ou seja, seus músculos bucais. W, E, A, Y, U, A, Fonologia é quando você faz as associações cognitivas com os sons puramente do mundo físico, né, com as palavras, no mundo cognitivo. Os sentidos e o padrão sonoro, é isso que é a fonologia. Então você pega esses mesmos sons, só que você tem um entendimento deles no sistema sonoro do inglês. Então, exemplo, o where, você vê que o R é pronunciado No R, você tem o R escrito também, pronuncia o You, né? Você começa com o fonema Y e a escrita da palavra you, que é Y ou U, eles se dão através da realização dos fonemas you. From, você percebe que a letra M no inglês tem relação com um som para o qual eu devo juntar meus lábios para pronunciar. Isso que é a fonologia. Já a morfologia se refere à forma das palavras. Para perguntar, você é? Eu não posso dizer is you, am you. Não, a forma morfológica do verbo to be, que se relaciona com o pronome you, é o are. Portanto, are you, are you. Já a sintaxe é o ramo da linguística que estuda a forma
como as palavras são organizadas nas frases e nas orações, bem como as regras e princípios que governam essa organização de frases. Você já reparou, por exemplo, que quando dizemos a frase "de onde você é?", "Where are you from?", na verdade o que você está dizendo é "onde você é de?". Pois é isso que você fala, onde você é de, where are you from? Ou seja, a sintaxe do inglês nessa frase é completamente diferente da sintaxe do português. E o que é o léxico? O léxico de uma língua é o conjunto de palavras e expressões, ou seja, o seu vocabulário. Então, para comunicar o mesmo significado da frase "Where are you from?", né, de onde você é, eu poderia usar outras frases em inglês, tipo "Where do you come from?", ou então "Where were you born?", onde você nasceu, ou qual a sua nacionalidade, "What's your nationality?", entre outras formas. Mas por algum motivo, a gente preferiu fazer a escolha lexical das palavras "Where are you from?", em vez de qualquer outra escolha de palavras que poderiam comunicar o mesmo significado. Falando em significado, temos também a semântica. A semântica é o ramo da linguística que estuda o significado das palavras, das frases, dos textos de uma língua. Por exemplo, where significa onde, mas a estrutura are you poderia ser você é ou você está. É claro que pela influência da palavra from, que significa de, a gente consegue inferir que o significado de are you nessa frase é você é. E não você está, né? Não é onde você está de, não, é de onde você é. Já a pragmática é o ramo da linguística que estuda como o contexto influencia na interpretação do significado na comunicação. Diferentemente da semântica, que se concentra no significado das palavras, frases e textos em si, a pragmática ela foca na maneira como os interlocutores usam a linguagem em situações específicas e como diversos fatores contextuais afetam a compreensão das mensagens. Entendeu nada que eu disse? Tudo bem, eu vou explicar de uma forma prática. Vamos supor que eu e você sejamos amigos há muitos anos. Somos íntimos, eu te conheço e você me conhece. Provavelmente eu sei de onde que você é, eu sei a sua nacionalidade. Então se eu usar essa frase com você, "Where are you from?", provavelmente vai ser num contexto de brincadeira ou de estranhamento. Se você me disser que hoje em dia o seu celular é um celular da Nokia, que não é smartphone, eu vou olhar pra sua cara e vou falar "Oh man, really? Where are you from?". Então, nesse caso, eu desprezo a semântica da frase "Where are you from?" e passo pelo processo pelo qual os ouvintes ou os leitores, né, independente se a pessoa está lendo ou ouvindo a minha frase, eles vão ter a interpretação que vai além do que é explicitamente dito ou escrito, baseando-se no conhecimento de mundo e nas pistas contextuais. Nesse caso, por exemplo, eu só estou tirando um sarro com a sua cara mesmo, tá? Só tô brincando com você. Pô, um celular da Nokia em 2024? Ortografia é como grafar as palavras na escrita. Então, por mais que as palavras where e where tenham exatamente a mesma pronúncia, where, você deve saber que quando formos escrever a palavra onde em inglês, você tem que escolher as letras W-H-E-R-E. Quando você aprende a frase "Where are you from?" em inglês, você não faz ideia de que você está aprendendo tudo isso que eu falei implicitamente. A fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, o léxico, a semântica, a pragmática, a ortografia. Então, um bom método de ensino de inglês, como o meu, vai levar em conta todos esses aspectos para construir a ementa dos seus estudos. Já uma música... Peraí, você acha mesmo que uma música cria uma ementa pedagógica para você aprender inglês pensando na fonética, na fonologia, na morfologia, na sintaxe, no léxico, na semântica, na pragmática, na ortografia? Não, né? Claro que não! Uma música tem basicamente um objetivo: soar bem. E soar bem e vender bem, né? E para soar bem, uma música pode ter a tal da permissão poética ou a licença poética. O que é essa permissão e licença poética? É a liberdade que os escritores, poetas, e no nosso caso aqui, os músicos, compositores e cantores se permitem de afastar-se
das normas linguísticas, das normas gramaticais, ortográficas, das estruturas já estabelecidas da língua, com o objetivo de criar um efeito estético, um efeito emocional, um efeito rítmico na música. Essa liberdade criativa pode manifestar-se de várias maneiras, como na escolha de palavras, na construção de frases, na organização dos versos ou na utilização de figuras de linguagem. Alguns exemplos comuns dessa permissão poética é você infringir a ortografia e a gramática, ter alteração intencional na ortografia e na gramática para alcançar um efeito específico, para imitar um sotaque. Você também pode infringir estruturas e versos, a variação no comprimento dos versos, o uso de enjambments, que é quando você continua para o próximo verso sem pausa. E isso causa um desvio da forma padrão, ou seja, você tem aqui uma forma poética. Também a gente pode usar figuras de linguagem, que é o uso extensivo de metáforas, símiles, metonímias e outras figuras de linguagem que desviam do uso literal das palavras para expressar ideias de maneira mais vívida, mais profunda. Também a gente pode ter nas músicas neologismo. O que é um neologismo? É a criação de novas palavras ou expressões que não existem na língua, mas que podem transmitir significados ou sensações de maneira eficaz. Exemplo, a palavra phonemers. Fui eu que criei. Phonemer é um cara que gosta de estudar inglês com os fonemas. Então, se eu fosse criar uma música, eu ia botar lá a palavra phonemer, mas isso não existe na língua. O uso em comum de palavras também pode acontecer, emprego das palavras em contextos fora do comum, que não seria permitido pela gramática padrão. Então, assim, fica tranquilo se você não entendeu nada do que eu falei, porque nessa série, que som é esse, eu vou analisar na prática todos esses itens e te mostrar como as músicas infringem princípios básicos da linguística, dando espaço para licença poética. E vamos combinar. Você quer falar inglês naturalmente ou você quer ser um cantor-produtor musical? Se a sua resposta for a primeira, falar inglês fluentemente, as músicas podem te confundir muito sobre o que é certo, o que não é certo, o que é falado na comunicação real e o que é apenas um embelezamento para a música. Em suma, as músicas podem sim te ajudar um pouco com alguns aspectos da linguística, como por exemplo a semântica ou o léxico, já que você pode descobrir novas palavras, novos significados. Entretanto, você nunca terá 100% de produtividade com músicas. E por quê? Porque a semântica e o léxico não são tudo no idioma. A maioria das músicas, por exemplo, fala de sentimentos. Eu duvido você aprender a falar palavras simples do dia a dia, mas que inexistem no mundo dos sentimentos. Por exemplo, palavras que você vai ver em músicas. Love, flower, I miss you. Agora, você não vai ver a palavra garfo numa música, né? Você não vai ver a palavra democracia. Paralelepípedo, currículo. Quantas músicas você conhece que tem a palavra currículo? Digitar, processar. Já pensou a Pitty cantando? Eu vou processar você. Não dá, né, gente? O mesmo pode acontecer com qualquer outra área da linguística. A fonologia, por exemplo. A gente sabe que a pronúncia de flor em inglês é flower, flower, e não flower, flower. Como a Miley Cyrus canta naquela música Flowers. Então, quando ela vai cantar flowers, ela fala flowers. E por quê? Para dar um ritmo diferente da música. Inclusive, é com essa música que a gente vai começar o primeiro episódio da nossa série, Que Som é Esse? Você já curtiu? Espero que tenha curtido. E encaminhou para aquele seu amigo que acha que aprender inglês com música é uma boa ideia, né? Agora, tudo que você tem que fazer é se inscrever para você poder ver o episódio número 1, que é o primeiro episódio que a gente vai analisar uma música de verdade. I'll see you there!